Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu quero continuar, conforme nós combinamos, os nossos estudos dominicais. Nós temos conversado sobre o que tem acontecido no mundo, no Brasil, essa crise global do coronavírus, com o objetivo de nós refletirmos sobre esses acontecimentos do ponto de vista espiritual. E hoje, especificamente, eu quero entrar nessa análise espiritual dessa crise com os irmãos. Bom, na primeira palestra, domingo passado, eu fiz basicamente um resumo dos acontecimentos e eu disse a vocês que a situação é muito grave e também procurei esclarecer por que a situação é muito grave. Com essa, há uma confusão de informações, né? Não dá para confiar em nada nesse momento praticamente, né? Você desconfia de tudo e por isso que eu apresentei dados de alguns estudos científicos, que são os estudos que estão norteando as autoridades no mundo, aproveitando a minha formação científica, que eu tenho condição de ler e entender esses estudos, e foi o que eu fiz, apresentando para vocês o principal dos estudos que tem norteado as ações pelo mundo do Imperial College, que é um dos maiores centros de especialistas do mundo nessa área de infectologia, virologia, propagação de epidemias e assim por diante. E nós vimos que esses estudos apontavam uma previsão bastante alarmante para os Estados Unidos e para a Inglaterra, que foi os locais onde esse estudo se concentrou, esse estudo inicial. Então, mais de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos poderiam morrer, mais de 500 mil no Reino Unido. E isso levava a previsões bastante semelhantes para o Brasil, até por conta das dimensões parecidas do Brasil e dos Estados Unidos. Então, por isso eu insisti em dizer que a situação é bastante grave, é muito mais grave que o H1N1, por exemplo, como alguns estavam dizendo, que era parecido. O H1N1 matou 20 mil pessoas no mundo somente no seu surto. Nós já temos mais do que 30 mil mortos e no início da epidemia, no início do ano. Então eu enfatizei para vocês que é uma situação grave, é muito mais grave que o H1N1. Mas por outro lado, na segunda palestra, que foi a palestra que eu apresentei para vocês na quarta-feira, eu disse que da perspectiva histórica quer dizer, olhando as maiores epidemias dos últimos séculos, ainda que essa seja muito grave, muito mais grave que o H1N1, o potencial de letalidade seria, de uma perspectiva histórica, o potencial de letalidade seria moderado ou até para baixo. O que seria um potencial moderado, no meu critério? Menos de 1 dezena de milhões de mortos. Então não quer dizer que não é grave. Moderado para mim aqui é não ultrapassar 10 milhões de mortos, ou seja, milhões de mortos, mesmo que não ultrapasse 10 milhões, é claro que é uma situação gravíssima. Mas do ponto de vista da perspectiva histórica, comparando com outras epidemias, a minha expectativa era que ficasse abaixo de 10 milhões, ou seja, não atingisse as maiores epidemias da humanidade, o mesmo grau. Por isso seria uma epidemia ainda de um grau que poderíamos dizer moderado, ainda que matasse mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo. Mas infelizmente, irmãos, eu vou precisar corrigir essa informação que eu passei para vocês no estudo passado. Porque desde quarta-feira, quando eu publiquei esse estudo, até hoje, exatamente no dia 26, quinta-feira, foi publicado um novo estudo atualizado do Imperial College, agora com os dados mais recentes da epidemia, vindos do mundo inteiro, dos países por onde a epidemia já se alastrou. Então, esse novo estudo, novamente,
assinado por 47 dos maiores pesquisadores do mundo nessa área de epidemia e propagação de epidemias, que é o grupo de estudos que alimenta a Organização Mundial da Saúde, a Europa, os Estados Unidos e vários outros países do mundo, inclusive o Brasil. Eles publicaram, então no dia 26, mais um estudo atualizado. O título do estudo eu vou deixar claro aqui também para vocês, porque é importante, no meio dessa confusão de informações, que eu só vou trabalhar com informações desses estudos. Eu não estou muito preocupado nem olhando tanto o que a mídia está dizendo ou o que os governos estão dizendo, porque não dá para confiar, infelizmente. Então só vou trabalhar com dados desses estudos. Então esse último estudo, o nome é O Impacto Global da Covid-19 e as Estratégias de Mitigação e Supressão, que eu já estudei, já expliquei para vocês lá na primeira palestra. Quem por acaso não sabe, não assistiu, volta lá, assiste a primeira palestra que está na descrição aí embaixo, e aí você vai entender um pouquinho melhor, não vou ter tempo para falar disso agora. Então, o impacto global da Covid-19 e as estratégias de mitigação e supressão. Também vou deixar o link desse estudo da Imperial College, que tem norteado o mundo, para quem tiver interesse de ver. Está em inglês, mas de repente você pode ter algum interesse de dar uma olhada e confirmar. Nesses novos dados, agora eles ampliaram o estudo, não só mais fizeram com os Estados Unidos e Inglaterra, mas ampliaram com dados do mundo inteiro e fazendo projeções para o mundo inteiro por continentes, América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia, África e todos os países, com base no propagamento que já aconteceu em 202 países. E a estimativa que eles fizeram para o total de mortos dessa epidemia até o fim do ano, caso nada seja feito, é 40 milhões de pessoas. Vou repetir, 40 milhões de pessoas a estimativa para o total de mortos dessa epidemia até o fim do ano, se nada for feito. Então, infelizmente, irmãos, eu preciso voltar atrás na minha avaliação preliminar, da perspectiva histórica que eu tinha passado para vocês, quando eu falei que essa epidemia seria de um grau moderado, com base nas estimativas que eu tinha visto para os Estados Unidos e Inglaterra. Essa epidemia está, sim, potencialmente entre as maiores epidemias da história. Não vai ser a maior, pelas projeções, mas está entre as maiores. E essa também é uma das razões para tanto alarde, que eu não falei, porque não tinha essa informação. E, portanto, esse alarde tem uma razão justificada. Ela está entre as maiores epidemias da história humana, sim, porque esses 40 milhões de mortos, ainda considerando-se todo o aparato de saúde que nós temos hoje no mundo, ainda assim, a estimativa é de 40 milhões de mortos. Mas esse estudo também traz notícias relativamente boas. Por quê? Eles pegaram os dados das ações de vários países que já estão fazendo, principalmente essas ações de mitigação, de restrição, de movimentação, de distanciamento social, alimentaram os dados para poder fazer estimativas também de quanto pode cair nessas mortes a partir dessas iniciativas que os países estão seguindo. E eles apresentaram as estimativas também, fazendo a mitigação ou a restrição das pessoas do convívio social, ou seja, o distanciamento social. Esses 40 milhões de mortos, pela estimativa deles, pode cair para 20 milhões de pessoas no mundo. E também nesse estudo, eles mostram a diferença de você começar essas estratégias de mitigação, de distanciamento social cedo, rapidamente, antes de uma proliferação maior,
ou depois, tarde, depois que as pessoas começam a morrer, em maior escala. Se começar tarde, ou seja, depois que as pessoas já começam a morrer em grande escala e começar as medidas de distanciamento social, como aconteceu na Itália, na Espanha e outros lugares, esse número pode baixar para 10 milhões. E se começar cedo, bem no início, antes de uma disseminação já sem controle, esse número de 20, de 40 milhões no mundo pode baixar para 2 milhões de pessoas mortas no mundo em virtude dessa epidemia. E é por isso que eles têm enfatizado a necessidade, né, dos países, claro, de acordo com cada realidade, mas de fazerem um processo de mitigação, distanciamento social, porque pode reduzir muito a mortalidade no mundo inteiro no final do período de um ano. E como eu disse, eles fizeram estimativas para o mundo inteiro e a partir desses estudos surgiram agora as estimativas mais seguras para o Brasil. Então já existem dados agora mais seguros, não só testes rapidamente feitos sem considerar todas as variáveis do Brasil. E nós já temos, que talvez vocês já tenham visto essa informação, inclusive que foi reverberada pela imprensa, grande imprensa também, por alguns da pequena imprensa, 1,1 milhão e 100 mil pessoas no Brasil, a estimativa, caso nada seja feito para conter a epidemia. Essa é a estimativa oficial agora do último estudo realizado, o mais atual, pelo menos que eu tenho notícia aqui, não vi nenhum outro estudo que saiu depois disso. Essa é a estimativa que se tem para o Brasil especificamente, já com dados mais precisos que eles coletaram ao longo dessas semanas. Com o afastamento social, esse número no Brasil pode cair para 500 mil mortos. Se começasse a fazer o afastamento social a partir do número de mortos maior, 500 mil mortos. E se esse afastamento for ser feito cedo, ainda no início da epidemia, quando não tiver muitos números de infectados, esse número de 1,1 milhões ainda pode cair para dezenas de milhares de mortos. Ou seja, pode ficar abaixo de 100 mil mortos, abaixo. Então isso é uma notícia boa, porque o Brasil começou a fazer cedo esse processo de mitigação, esse processo de distanciamento social, e isso pode ter resultados bastante impactantes no número de mortos logo mais adiante. Diante disso, alguém poderia se perguntar: a humanidade vai vencer a epidemia então? Eu não sei se eu colocaria dessa forma, porque mesmo um cenário de 2 milhões de mortos, que é o melhor dos cenários, 2 milhões de mortos no mundo, eu não sei bem se isso é vencer, né? Aparentemente não, né? Mas o problema maior ainda é o custo que vai ter essa vitória, entre aspas, aí. Porque o próprio estudo, esse último estudo do Imperial College, ele diz que não avalia os impactos econômicos dessas medidas no mundo, não é o papel deles. Eles estão simplesmente fazendo o que eles fazem em epidemias, os estudos e as estratégias que podem diminuir o número de mortos. É isso que eles estão fazendo. Então eles não avaliam os impactos econômicos que vai haver no mundo em virtude desse distanciamento social, dessas medidas de mitigação, de supressão, que tudo indica que podem ser devastadores. Eles não negam isso. Então,
ainda assim pode ser uma vitória de pirro, né? Uma vitória que tem um custo que é alto demais. Você pode diminuir o número de mortos a um curto prazo, mas a um prazo maior, longo prazo, o sofrimento pode ser tão grande quanto. Até os mortos, dependendo dos lugares do mundo, da África, do Brasil, América do Sul, pode ser maior a longo prazo e pode se equivaler. Então não dá de maneira nenhuma para a gente pensar que a humanidade vai vencer essa epidemia. Não, muito longe disso. Então, primeira coisa aqui, eu queria iniciar corrigindo essa minha avaliação da palestra passada, a partir desse novo estudo mais amplo, e aproveitar o ensejo desse novo estudo para reforçar para todos que a situação é gravíssima e continua sendo gravíssima. Parece que nós não estamos entre vencer e perder em relação à epidemia. Nós estamos simplesmente escolhendo qual vai ser a melhor maneira de perder. Qual vai ser o cenário menos pior, catastrófico para a humanidade daqui para frente. Parece que a escolha agora é essa, não é mais a escolha que se nós podemos vencer ou não. Bom, nós sabemos então a situação atual que nós estamos, que não é nada boa, por qualquer ponto de vista, e cabe a nós agora, igreja, eu digo, iniciarmos uma análise, uma reflexão do ponto de vista espiritual. E é isso que nós vamos iniciar aqui nesse estudo.